E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai explorar os princípios absolutamente atemporais de um dos textos mais influentes já escritos sobre dinheiro. A nossa ideia aqui é pegar essas lições super antigas e transformar em um roteiro prático, desenhado sob medida para iniciantes em finanças. Afinal, o grande objetivo é entender como quebrar aquele ciclo exaustivo de viver de salário em salário, sabe? Aquela corrida de apenas pagar boleto e tentar sobreviver. Nós vamos desconstruir todas essas ideias, passo a passo, para enxergar exatamente como uma verdadeira jornada de transformação financeira acontece na prática. Vamos lá? Para começar, é fascinante a gente parar e refletir sobre uma questão essencial. O que é que os antigos entendiam sobre a construção de riqueza que tanta gente hoje em dia simplesmente ignora? É até bizarro pensar que há mais de 4.000 anos, lá na antiga Babilônia, as pessoas provavelmente perdiam o sono exatamente pelos mesmos motivos financeiros que nós perdemos hoje. Hoje a gente tem bancos modernos, internet ultra rápida, aplicativo de investimento no celular, criptomoedas, temos a tecnologia do mundo inteiro na palma da mão e ainda assim uma parcela enorme da população continua totalmente presa financeiramente. A verdade nua e crua é que muito antes de existir qualquer tecnologia, já tinha gente extremamente rica na Babilônia. E os princípios daquela época continuam funcionando exatamente do mesmo jeito hoje, porque não tem a ver com ferramentas complexas, tem a ver puramente com o comportamento humano. Então, para entender como a gente pode aplicar isso na vida real, dividimos essa jornada em um roteiro de 5 passos simples. 1. O ponto de partida. 2. Construindo a base financeira. 3. A multiplicação do patrimônio. 4. O valor do conhecimento. E, para fechar, 5. O caminho da liberdade. Começando então pelo nosso passo 1, o ponto de partida. Bom, vamos mergulhar fundo nisso aqui. É absolutamente fundamental entender que muito antes de poupar qualquer moeda ou fazer qualquer investimento, a gente precisa de uma mudança radical na maneira como enxerga a nossa própria realidade financeira. Sabe, antes de ter dinheiro na conta, tem que ter uma visão clara na cabeça. A real é que muitas pessoas já jogaram a toalha em relação às finanças. Elas acreditam de verdade que nunca vão conseguir prosperar. E olha, esse é um estado mental perigosíssimo. Os ricos lá da Babilônia tinham uma crença inabalável de que podiam sim construir riqueza. Ter essa clareza e acreditar que a prosperidade é possível para nós é literalmente a fundação de tudo que a gente vai construir daqui para frente. E é exatamente aqui que a gente vê um contraste gigante. De um lado, temos aquele perigo constante de ceder à ansiedade, chutar o balde e simplesmente aceitar a estagnação. Do outro lado estão os pilares de quem decide mudar de verdade: disciplina, paciência e persistência. O texto original é super claro dizer que a riqueza raramente acontece da noite para o dia. O grande segredo de quem triunfa é que eles simplesmente não desistem. É tipo um passo de cada vez. O progresso pode até parecer lento, mas ele acontece para quem escolhe continuar caminhando firme, mantendo a constância e superando aquela exaustão de todo dia. O que nos leva para a fase 2, construindo a base financeira. Com a mente ajustada, é agora que aquelas decisões silenciosas viram hábitos diários de defesa. É hora de arrumar a casa. E isso ilustra brilhantemente a primeira e mais ignorada lição prática de todas: pague primeiro a si mesmo. Em vez de cair naquela armadilha clássica de receber o salário, pagar tudo, gastar com besteira e ver que não sobrou um centavo, a regra de ouro aqui é guardar pelo menos 10% de tudo que entra. 90% banca o custo de vida de hoje e 10% banca o seu futuro. E o mais legal, não importa o valor, a magia não está na quantidade de dinheiro, mas na criação do hábito. Quando a gente crava esse hábito, paramos de só sobreviver e começamos a construir algo sólido. O próximo passo para fortalecer essa base é dar um jeito nos gastos. Hoje em dia, existe uma armadilha moderna implacável: a pressão para parecer rico. Isso basicamente significa financiar desejos sem fim e se afundar em dívidas invisíveis só para manter as aparências. Em contrapartida, o conceito de ser rico de verdade é a construção silenciosa e disciplinada de patrimônio. A lição de ouro é sacar que nem toda vontade precisa ser atendida na mesma hora. Quem constrói riqueza real muitas vezes leva uma vida bem simples, focada em acumular ativos e não passivos que estão fantasiados de luxo. Base arrumada? Beleza. Vamos para a fase 3, a multiplicação do patrimônio.
Com a nossa defesa firmemente estabelecida, a estratégia muda. A gente sai da defesa e vai para um ataque inteligente. É aqui que acontece o verdadeiro salto. No começo, quase todo mundo troca tempo e energia por um salário de forma totalmente linear, né? Mas conforme a gente avança para essas fases de crescimento e multiplicação, a gente aprende a fazer o dinheiro trabalhar para produzir mais dinheiro. Dinheiro parado na conta literalmente perde força. Dinheiro investido cresce. Quanto mais cedo esse processo de investir começa, mais o tempo joga a nosso favor. Mesmo que seja com pouco, mesmo que seja devagarzinho, o que importa é fazer essa transição para a multiplicação. Vamos fazer uma pausa rápida para absorver esse pensamento, porque ele é profundo. A gente vive num mundo bombardeado por promessas de dinheiro fácil, esquemas de enriquecimento na internet, dicas quentes. É muito, muito fácil perder todo aquele dinheiro suado agindo por impulso. Tomar decisão financeira no calor do momento é uma das formas mais rápidas de destruir riqueza. O crescimento verdadeiro pede cabeça fria, cálculo e, acima de tudo, sabedoria. E como a gente coloca essa sabedoria em prática? Seguindo algumas diretrizes vitais para proteger o bolso. Uma das maiores diferenças entre a mentalidade de quem vive na escassez e a de quem vive na prosperidade é a preparação. Quem constrói patrimônio de verdade pensa e analisa tudo antes de agir. Eles estudam muito antes de confiar dinheiro a alguém ou a alguma plataforma. Fogem daquelas promessas de ganho mágico, porque sabem muito bem que proteger o que já foi acumulado é tão importante quanto multiplicar. Chegamos então à fase 4, o valor do conhecimento. Esse é o momento exato de focar no desenvolvimento do único ativo que é absolutamente inroubável. Aumentar nossa capacidade de gerar valor é a chave mestra para ganhar mais dinheiro. Ninguém que alcança a riqueza fica esperando passivamente que o mesmo salário sustente a vida inteira. Tem que ter uma busca constante para aprender coisas novas. Quanto mais valor a gente gera, maior é o retorno financeiro. E é super irônico, né? A gente passa horas arrastando o feed das redes sociais para cima, mas hesita na hora de investir 20 minutinhos diários num estudo que poderia mudar o jogo. O conhecimento é, sem sombra de dúvidas, o nosso maior ativo. E isso obriga a gente a redefinir uma palavra que o pessoal usa muito errado: a sorte. É muito comum ouvir: fulano deu uma sorte danada. Mas o que quase ninguém vê são aqueles anos silenciosos de disciplina, preparação e estudo que vieram antes daquele momento. Lá na Babilônia, eles já ensinavam que as oportunidades sempre vão bater na porta, mas só quem passou anos se preparando é que consegue abrir e agarrar. A sorte, no fim das contas, não é um acidente do universo, é um encontro perfeito entre a preparação diária e a oportunidade que aparece. E, finalmente, entramos na nossa reta final. Fase 5, o caminho da liberdade. O ponto crucial aqui é sintetizar tudo. É juntar todas essas lições em ações simples para o dia a dia. Primeiro, guardar aqueles 10%. Segundo, controlar os impulsos na hora de gastar. Terceiro, investir com sabedoria para fazer a mágica da multiplicação. E quarto, aprender sem parar para aumentar o próprio valor. São coisas pequenas, sabe? Totalmente alcançáveis, mesmo para quem está começando do zero hoje. O grande segredo não é complexidade, é a repetição. Essa engrenagem girando sem parar ao longo dos anos é o que muda toda a trajetória de uma vida. E por que a gente faz tudo isso no fim das contas? É super importante lembrar que o objetivo final de toda essa jornada nunca foi comprar um carro de luxo para causar inveja nos outros. O propósito real de construir riqueza é comprar a própria paz. É ter a liberdade maravilhosa de viver sem aquele nó na garganta na hora de pagar as contas, sem aquele desespero e ansiedade financeira que paralisa tanta gente. A verdadeira riqueza não faz barulho. Ela simplesmente traz tranquilidade. Para fechar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação. A maior revelação de tudo isso é que a linha que divide quem prospera de quem fica estagnado quase nunca é o QI ou um talento que nasceu com a pessoa. A grande sacada é a constância. Os princípios que criaram fortunas imensas há milhares de anos estão aí, na mesa, prontinhos para serem usados agora. Então a pergunta que não quer calar, para quem quer transformar a própria realidade, não é sobre dar um salto gigante. A pergunta é: qual vai ser a próxima pequena, mas constante decisão que a gente vai tomar hoje?